expostas, porém abrindo para questionamentos que nós podemos depois ver no final. Este ano, 2012, faz 100 anos que nosso pai fundador, Padre Kentenich, nos desafia a dominarmos a tecnologia e a ciência. Não destruirmos o avanço científico e tecnológico, porém educar-nos de tal modo que a ciência e a tecnologia estejam a serviço daquilo que é plano de Deus. Nossa história de fundação, nossa obra de Schoenstatt comemora 100 anos em 2014. Uma obra que começou pela comunicação, não somente pela capacidade de comunicação do fundador, de ler num acontecimento uma notícia de Deus, mas também com a colaboração de um jornal. Padre Kentenich lê um artigo de jornal, feliz padre que escreveu, Capuchin, e a partir dessa leitura de jornal, ele refletiu e foi uma abertura para um contato, um aprofundamento e iniciar toda a nossa fundação. Somos filhos da comunicação. Somos frutos da comunicação e comunicadores. O que é a rede de santuário, se não uma rede de comunicação? O que é o capital de graças, se não uma comunicação partilhada das graças que eu possa merecer? Padre Kentenich, além de ser um grande comunicador no sentido de interpretar a notícia que Deus envia, ele se ocupou também com a comunicação como meio de comunicação. Foi falado aqui sobre a revista MTA, fundou a obra em 14, em 16 ele mesmo funda a revista MTA em fevereiro de 16, começando com 76 centavos no bolso, com edição de 200 exemplares. Um ano em seguida, em 1917, a revista já estava com 2.000 exemplares em cada tiragem. Ou seja, em um ano, essa revista cresceu 1000%. Era uma revista que era assinada, não era gratuita, ela era vendida. Uma revista que ultrapassou, inclusive, os limites da Alemanha. Se tornou a revista oficial de formação da Congregação Mariana Militar da Holanda. A nossa revista MTA, que existiu até 1933, quando foi encerrada pelas dificuldades com o nazismo. Enquanto a revista MTA crescia vertiginosamente, crescia admiravelmente, Padre Kentenich não impediu que se lançassem outras revistas na obra. Ele não unificou tudo no mesmo meio, e poderia ter feito. Porém, fundando a Juventude Feminina em 31, incentiva a fundação da Revista da Juventude Feminina. Poderia ter feito diferente? Existe uma revista oficial e vamos todos para lá. Não. Cada ramo com sua revista. Incentivou a Revista da Juventude Masculina. A nossa comunidade de irmãs foi fundada em 26 e uma das primeiras coisas que o fundador fez foi incentivar uma publicação somente para o Instituto das Irmãs. Uma publicação que existe até hoje. A visão de comunicação do nosso fundador era muito ampla. Era compartilhar, motivar e, ao mesmo tempo, dar a identidade para aquele grupo, para aquela fundação que ele estava fazendo. E ele era o editor-chefe da revista MTA. A democracia que ele exercia.
Padre Kentenich era tão bom comunicador que quando ele começou a pregar retiros para sacerdotes, na finalzinho da década de 20 e década de 30, se um sacerdote alemão, na época, não conhecesse Padre Kentenich, era um sacerdote fora da moda. Não foi no retiro do Padre Kentenich? Como não? Tamanho comunicador era nosso pai. Nosso pai tinha um anseio muito amplo de cultivar Schoenstatt e oferecer Schoenstatt para a igreja. Quem ia para o retiro do Padre Kentenich? Sacerdotes diocesanos, não somente diocesanos de Schoenstatt. Cleros inteiros das dioceses da Alemanha sentavam diante de nosso pai para ouvi-lo falar. Sobre o quê? A missão da MTA em seu santuário. A Alemanha inteira vinha para ouvir Padre Kentenich falar sobre isso. Não sei como está o meu tempo, você está controlando? Tenho quanto minuto? 1, 2, 3. Já perdi 30 segundos. Perante isso, o lema do nosso congresso é: expande redes, compartilha aliança. E aí vem a minha pergunta. Quando estávamos decidindo esse lema, eu fui uma que fiquei questionando muito o Henrique. Henrique, o que tu entendes por rede? Se você entende por rede internet, eu não concordo com esse lema. Por quê? A internet, não dá para duvidar, não dá para questionar, é uma força, é a comunicação do presente e do futuro. Porém, estatisticamente, não nos enganamos. O Brasil é o país de maior adesão no Facebook. Essa maior adesão no Facebook corresponde a 41% de seus habitantes. O mundo está conectado pelo Facebook. Entra no Facebook e baixa o mapa onde estão as pessoas conectadas. Você verá que dessas 21% estatisticamente da população mundial no Facebook estão nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos nas grandes cidades ou centrais maiores. E aí a minha pergunta: nós trabalhamos com fato e isso que eu estou falando para os senhores é fato. Estamos diante de um grande fato, um fato imenso. Jubileu de 2014. Uma notícia que modificou a nossa vida. Quando o palestrante anterior ao Padre Rafael, desculpa que eu esqueci o nome, ele falava assim: o que devo comunicar e o que é que se torna eficaz? Aquela mensagem na qual eu realmente acredito. A minha pergunta: a população do meu país, todas, têm o direito de participar da graça de 2014. Eu não posso negar para meus compatriotas essa bênção que eu recebi e que ele também merece receber. Não posso ficar discutindo comunicação somente entre nós, somente nós aqui dentro do Congresso. Nós somos comunicadores. Como fazer, como nós podemos colaborar para que cada compatriota participe dessas graças jubilares? Será que 2014, o nosso centenário da Aliança, tem interesse para o nosso país? Será que o nosso centenário da Aliança tem interesse, é notícia para o jornal, para o site da Conferência dos Bispos do meu país? Depende de mim. Se isso for importante para mim, isso será importante para eles. Depende como eu vou apresentar isso. Acabou meu tempo, vou respeitar. Vem nas perguntas depois. É essa daqui? Ou esse aqui?
Pode ser somente nesse? Bom, meu nome é irmã Rosequiel, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Somos irmãs de Maria brasileiras, de 2 províncias diferentes. Moramos a 20 horas de distância de carro uma da outra. Nos formamos em comunicação mais ou menos na mesma época, ela no Brasil e eu na Itália. Mas eu já queria ser jornalista quando jovem, que fazia parte da juventude. Aí, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, logo quando eu entrei, aquelas loucuras de jovem, largo tudo, o meu sonho de jornalista não é nada, perto da obra de Schanstatt, perto do reino. E achei que tinha que fazer a opção entre um e outro. Mas os meus superiores, de uma forma muito inteligente e coerente, disseram: em primeiro lugar, é a irmã de Maria, mas pode ser jornalista, sim. Né? Por isso, eu estou aqui, estou muito feliz de poder estar aqui pela uma primeira vez como jornalistas schanstattianas. Quando eu me formei em comunicação, eu tive a chance de fazer o meu trabalho de mestrado em educação para a comunicação, estudando os fundamentos antropológicos que estariam por trás, a imagem de ser humano que a educação à comunicação quer formar. Por isso, quando o Henrique, porque a gente está em contato em função da campanha da Mãe Peregrina, que é o meu trabalho principal, o Henrique me perguntou se eu estaria disposta a participar de um painel. Fiquei um pouco assim, tremelique, mas entenderam, né? Sim. Viu como entendo em português? Mas eu logo respondi ao Henrique: sim, mas onde está a educação, a comunicação, a interação, educação e comunicação no programa? Porque já tinha um pré-programa e eu não tinha visto nada disso. É muito importante. Ele disse: se a senhora se dispõe, a gente coloca. Por isso, eu me entusiasmei de tirar um tempo e tentar preparar aqui com vocês. Eu também tenho o problema de ter que botar tudo num tempo curto, né? E eu diria assim que o que nos motiva, e vamos pensar, há pouquinho tempo, faz poucos dias, nós celebramos centenário do documento de pré-fundação. Né? O primeiro centenário grande, que nós podemos dizer que começamos a celebrar 100 anos de fundação. E eu acho que o nosso pai fundador poderia, olhando para nós aqui, e ele está aqui olhando mesmo para vocês, né? E nós estávamos com o símbolo de Deus Pai, do Santuário Original, no nosso congresso. Ele está olhando aqui e nós podemos ouvir ecoar as palavras dele. Sob a proteção de Maria, queremos educar-nos como caracteres livres. Né? Grande ideal da educação. Então, eu convidaria a olhar como comunicadores schanstattianos a comunicação ouvindo essa palavra do nosso pai fundador. Às vezes a gente se empolga muito com a comunicação, e que bom que a gente se empolga. É importante, ela nos abre horizontes, mas a gente pode, isso não é crítica, isso é reflexão construtiva conosco. A gente pode correr o risco de tornar o nosso discurso extremamente funcional e instrumental. Nós podemos tudo com a mídia.